As grandes civilizações da Era de Bronze, uma jornada pela história antiga. A Era de Bronze foi um dos períodos mais fascinantes da história humana, quando civilizações como os babilônios, sumérios, acádios, minoicos e fenícios surgiram e transformaram o mundo. Esses povos influenciaram profundamente os aspectos culturais, religiosos e políticos de suas épocas, estabelecendo um legado duradouro. A partir de suas contribuições tecnológicas, como a escrita e a arquitetura, até suas estruturas de poder, exploraremos as complexas dinâmicas que moldaram essa era. Os Anunnaki, deuses e criadores. Na mitologia suméria, os Anunnaki eram considerados os deuses primordiais que governavam o cosmos. Acreditava-se que esses seres divinos desceram dos céus para intervir diretamente na criação da humanidade e no desenvolvimento das primeiras civilizações. Eles eram reverenciados como detentores de poder cósmico e sabedoria, responsáveis pela manutenção da ordem divina e pelo controle dos elementos da natureza. Algumas lendas associam os Anunnaki com o início da realeza, fundamentando a legitimidade divina dos governantes sumérios. Nas religiões da Mesopotâmia, o panteão dos Anunnaki ocupava um papel central, influenciando os rituais e a vida espiritual dos povos da região. Muitos estudiosos acreditam que a história dos Anunnaki pode ter inspirado outras tradições mitológicas, influenciando culturas vizinhas. O misticismo ao redor desses deuses gerou debates sobre sua verdadeira natureza, até mesmo levantando hipóteses sobre suas origens fora do contexto mitológico, chegando a teorias modernas de interpretação. O grande zigurat de Ur, símbolo de poder e fé. O grande zigurat de Ur foi uma das maiores construções arquitetônicas da Suméria e um dos mais impressionantes exemplos de zigurates, que eram templos em forma de pirâmide escalonada, usados para a adoração de divindades. Construído durante o reinado do rei Urnamo, o zigurate servia como centro religioso e político, destacando a conexão simbólica entre o céu e a terra. Cada nível dessa estrutura monumental representava o esforço humano de se aproximar do divino, refletindo o desejo dos reis de estarem mais próximos dos deuses. Este zigurate não apenas demonstrava a engenhosidade arquitetônica dos sumérios, mas também sua devoção religiosa. Os reis frequentemente reivindicavam o apoio divino para legitimar seus reinados, e o zigurate era uma parte essencial dessa prática. Além disso, ele desempenhava um papel central no funcionamento administrativo da cidade de Ur, sendo um símbolo de poder e autoridade que moldava a vida política e religiosa. Suas ruínas permanecem até hoje, oferecendo uma visão fascinante da grandiosidade da civilização suméria. Lugal-Zagesi. O unificador. Lugal-Zagesi, uma das figuras centrais da história suméria, foi o rei de Uruk, que durante seu reinado tentou unificar as cidades-estados da Mesopotâmia sob um único governo. Ele é conhecido por suas conquistas territoriais, especialmente ao derrotar os reis rivais de outras cidades sumérias. Sob sua liderança, Uruk viveu um breve período de Sargão, o Grande, o primeiro imperador. Sargão de Acádia é lembrado como o fundador do primeiro grande império conhecido da história. Ele começou sua carreira como copeiro do rei de Kish, mas rapidamente se destacou como um líder militar brilhante. Em pouco tempo, Sargão derrotou Lugal-Zagesi e tomou controle de Uruk, iniciando um período de conquistas que unificou a Mesopotâmia sob o Império Acádio. Ele governou por mais de 50 anos, consolidando um império que se estendia do Golfo Pérsico até o Mediterrâneo, uma façanha nunca antes vista no mundo antigo. Sargão foi um inovador tanto no campo militar quanto no administrativo. Ele criou um exército profissional e desenvolveu um sistema centralizado de governo que serviu de modelo para futuros impérios. Além disso, ele promoveu o comércio e a diplomacia com regiões distantes, ampliando a influência da Acádia. Sua habilidade em manter a ordem em um vasto território foi crucial para o sucesso duradouro de seu império. Seu legado perdurou por milênios,
sendo lembrado como um exemplo de governante sábio e poderoso. Babilane, a porta de Deus. Babilônia, cujo nome original em acadiano era Babilane, que significa porta dos deuses, foi uma das cidades. Hammurabi e o Código de Leis. Hammurabi, o sexto rei da Babilônia, é mais conhecido por seu Código de Leis, uma das primeiras e mais completas codificações de leis na história da humanidade. O Código de Hammurabi estabelecia normas sobre questões como comércio, casamento, propriedade e punições para crimes, sendo famoso pela máxima olho por olho, dente por dente. Escrito em uma estela de diorito, esse código tornou-se a base para a justiça e a ordem social na Babilônia, e foi amplamente respeitado como uma expressão do compromisso do rei com a equidade. Além de seu código, Hammurabi foi um líder astuto, expandindo o controle babilônico sobre grande parte da Mesopotâmia, consolidando seu poder através de alianças e conquistas militares. Ele também promoveu a construção de infraestrutura, como canais e templos, que melhoraram a qualidade de vida em seu reino. Sua habilidade em governar eficazmente um império complexo tornou-o um dos líderes mais influentes da Era de Bronze, e suas leis serviram de referência para gerações futuras. Assurbanipal, o último grande rei da Assíria. Assurbanipal foi o último grande rei do Império Neo-Assírio e é amplamente reconhecido por sua extraordinária paixão pelo conhecimento. Durante seu reinado, ele ordenou a coleta de milhares de textos em várias línguas, fundando a famosa Biblioteca de Nínive, uma das maiores e mais importantes coleções de escritos da antiguidade. A biblioteca incluía textos religiosos, científicos, literários e administrativos, preservando o conhecimento acumulado de várias civilizações, incluindo os sumérios e acádios. Além de suas realizações culturais, Assurbanipal foi um governante militarmente poderoso, expandindo as fronteiras do império e derrotando inimigos como o Egito e Elam. Contudo, seu reinado também marcou o início do declínio do Império Assírio, que enfrentou revoltas internas e pressões externas crescentes. A queda da Assíria, poucos anos após sua morte, foi o fim de uma das mais poderosas civilizações da Era de Bronze. Contudo, o legado de Assurbanipal, especialmente através de sua biblioteca, Neco II e o papel do Egito na política do Oriente Médio. Neco II, faraó da 26ª dinastia egípcia, desempenhou um papel importante na política do Oriente Médio durante a transição da Era de Bronze para Nabopolassar e a ascensão da Babilônia, Neo-Assíria. Nabopolassar foi o fundador do Império Neobabilônico, o que marcou o renascimento de Babilônia após séculos sob domínio assírio. Seu reinado começou com uma revolta bem-sucedida contra os assírios, que estavam enfraquecidos por disputas internas e ataques de povos estrangeiros. Em 626 a.C., Nabopolassar tomou Babilônia e começou a consolidar seu poder, forjando alianças com os medos e outras tribos para enfrentar a Assíria em suas últimas fases. Sua conquista mais significativa foi a destruição de Nínive, a capital assíria, em 612 a.C., em conjunto com seus aliados, o que levou à queda do Império Assírio. Após essa vitória, ele expandiu o controle da Babilônia sobre a Mesopotâmia e partes do Levante, estabelecendo um império que se tornaria ainda mais poderoso sob o reinado de seu filho, Nabucodonosor II, o construtor de maravilhas. Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, é um dos governantes mais famosos da Babilônia, conhecido tanto por suas conquistas militares quanto por suas realizações arquitetônicas. Ele expandiu o Império Babilônico, conquistando Jerusalém em 587 a.C. e deportando parte da população judaica, evento que se tornou central na história e na memória religiosa do povo judeu. Além de suas campanhas militares bem-sucedidas, Nabucodonosor também é lembrado por transformar Babilônia em uma das cidades mais grandiosas da antiguidade. Ele é frequentemente associado aos lendários jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo,
embora não haja evidências arqueológicas definitivas dessa construção. No entanto, suas realizações arquitetônicas são inegáveis. Ele construiu o imponente portão de Ishtar, embelezou templos e zigurates e consolidou Babilônia como um centro cultural, religioso e político. Seu reinado marcou o auge do Império Neobabilônico, que dominou o Oriente Médio até sua queda para Ciro, o Grande, em 539 a.C. Licantropia e o misticismo da Antiguidade. A licantropia, a crença na transformação de humanos em lobos, tem raízes antigas e está presente em várias culturas. No contexto babilônico, ela é frequentemente associada ao reinado de Nabucodonosor II, devido a um relato bíblico que descreve o rei sofrendo de uma doença mental que o fez agir como um animal. Segundo o livro de Daniel, Nabucodonosor foi punido por sua arrogância com uma condição que o afastou da sociedade, levando-o a viver como uma besta nos campos durante 7 anos. Ciro, o Grande, libertador e conquistador. Ciro, o Grande, foi o fundador do Império Persa e uma das figuras mais reverenciadas da história antiga. Ele é lembrado tanto por suas conquistas militares, que incluíram a tomada de Babilônia, quanto por sua abordagem tolerante ao governar os povos conquistados. Quando conquistou Babilônia em 539 a.C., Ciro ordenou a libertação dos povos cativos, incluindo os judeus exilados, permitindo que retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o Templo de Jerusalém. Ciro é amplamente celebrado por seu Cilindro de Ciro, um documento escrito que muitos consideram uma das primeiras declarações de direitos humanos. Ele promoveu a ideia de que os governantes deveriam respeitar as culturas, religiões e tradições dos povos que conquistavam, em vez de suprimir suas identidades. Essa abordagem inovadora permitiu que o Império Persa se tornasse uma das maiores e mais duradouras civilizações da antiguidade. O legado de Ciro como líder visionário, justo e estratégico inspirou gerações, e ele continua a ser uma figura central na história do Oriente Médio. Archibald Henry Sayce e a redescoberta da Antiguidade. Archibald Henry Sayce foi um renomado assiriologista britânico que fez importantes contribuições para o estudo das civilizações mesopotâmicas. Ele foi pioneiro na decifração de textos cuneiformes, Hugo Winkler e Hattusa. A capital hitita, redescoberta. Hugo Winkler foi um arqueólogo e assiriologista alemão, cujas escavações na antiga cidade de Hattusa, capital do Império Hitita, revelaram uma das mais importantes civilizações da Era de Bronze. Antes de suas descobertas, os hititas eram conhecidos apenas através de referências nas escrituras bíblicas e textos egípcios. Winkler foi responsável por desenterrar milhares de tabuletas cuneiformes que forneceram uma visão detalhada da política, religião e vida cotidiana dos hititas. A descoberta de Hattusa não apenas revelou a existência de uma grande civilização que rivalizava com o Egito e Babilônia, mas também forneceu evidências de tratados diplomáticos e interações culturais entre os hititas e outras potências da região. Entre os achados mais notáveis está o Tratado de Kadesh, um dos primeiros acordos de paz da história, firmado entre os hititas e o faraó egípcio Ramsés II. A pesquisa de Winkler transformou nossa compreensão dos hititas e seu papel na história antiga, destacando-os como uma das grandes potências da Era de Bronze. Hattusa, a grande capital dos hititas. Hattusa, a capital do Império Hitita, localizada na região da atual Turquia, era uma cidade fortificada que servia como o coração político, religioso e militar do Império durante a Era de Bronze. A cidade impressionava pela sua arquitetura monumental, com grandes muralhas de pedra, portões ornamentados e templos dedicados aos deuses hititas. As escavações em Hattusa revelaram vastas quantidades de tabuletas de argila escritas em cuneiforme, que forneceram uma visão detalhada da diplomacia e da administração hitita. O sistema de defesa da cidade, composto por múltiplas camadas de fortificações, refletia a importância estratégica de Hattusa, especialmente em tempos de guerra. Além disso, a descoberta de templos e palácios
mostra que Hattusa era um importante centro religioso, com rituais e cerimônias realizadas para garantir o favor dos deuses hititas. No auge de seu poder, o Império Hitita competia com o Egito e Babilônia pela supremacia no Oriente Médio. Contudo, por volta de 1200 a.C., Hattusa foi misteriosamente abandonada. O alfabeto fonético fenício, a herança da comunicação. Os fenícios, mestres da navegação e do comércio no Mediterrâneo, também deixaram um legado profundo na forma de seu alfabeto fonético, que se tornou a base para muitos sistemas de escrita modernos. Ao contrário dos complexos hieróglifos egípcios ou da escrita cuneiforme mesopotâmica, o alfabeto fenício era simples, composto por 22 símbolos que representavam sons consonantais. Isso tornou a escrita mais acessível e prática, especialmente para comerciantes e viajantes que precisavam de um método rápido de comunicação. O alfabeto fenício espalhou-se rapidamente através das rotas comerciais estabelecidas pelos fenícios, chegando a influenciar os alfabetos grego, latino e árabe. Essa inovação não apenas facilitou o comércio, mas também teve um impacto cultural profundo, permitindo a difusão de ideias e textos sagrados. A simplicidade e eficiência do alfabeto fonético fenício contribuíram significativamente para o desenvolvimento das civilizações ocidentais e sua capacidade de registrar e compartilhar conhecimento de forma escrita. Jezebel, a rainha fenícia de Israel. Jezebel, filha do rei de Tiro, tornou-se uma figura famosa e polêmica na história bíblica como a rainha consorte do rei Acabe de Israel. Ela introduziu o culto aos deuses fenícios, particularmente Baal, em Israel, o que gerou grande conflito com os profetas do Deus hebreu. Sua história é frequentemente retratada como um exemplo de idolatria e corrupção, sendo uma das personagens mais vilificadas nas escrituras bíblicas. No entanto, sua figura histórica reflete a complexidade das interações entre as culturas israelita e fenícia durante a Era de Bronze. Embora Jezebel seja lembrada principalmente por sua oposição ao profeta Elias e pelo fim trágico de sua vida, com sua morte sendo interpretada como um julgamento divino, sua história destaca o papel significativo das mulheres na política e religião da época. Ela era uma líder astuta, que tentou consolidar o poder e promover sua fé e cultura em um ambiente hostil. Jezebel representa o encontro e o choque entre diferentes culturas. Os cartagineses, herdeiros dos fenícios. Os cartagineses, descendentes dos colonos fenícios que fundaram Cartago, no norte da África, tornaram-se uma das principais potências comerciais e militares do Mediterrâneo durante o final da Era de Bronze e início da Era de Ferro. Com uma vasta rede de comércio que se estendia da Espanha ao Oriente Médio, os cartagineses dominaram as rotas marítimas e desenvolveram uma civilização rica e sofisticada. Arthur John Evans e o Palácio de Cnossos. Arthur John Evans foi o arqueólogo britânico responsável pela descoberta do Palácio de Cnossos, a maior e mais importante estrutura da Micenas, a cidade dos reis e heróis. Micenas foi uma das civilizações mais poderosas da Grécia durante a Idade do Bronze, famosa por suas fortificações massivas, ricas tumbas e influências na mitologia e história grega. Fundada por volta de... O Palácio de Cnossos, situado na ilha de Creta, é o maior e mais famoso complexo arqueológico da civilização minoica, considerada uma das primeiras grandes culturas da Europa. Escavado por Arthur John Evans no início do século XX, o palácio revelou-se um complexo monumental, com cerca de 20.000 metros quadrados, e servia como centro político, econômico, religioso e cultural dos minoicos. O palácio é frequentemente associado ao lendário rei Minos e ao mito do Minotauro, que supostamente habitava o labirinto, o que contribuiu ainda mais para seu fascínio. Arquitetonicamente, o Palácio de Cnossos era extremamente avançado para a época. Ele apresentava um layout complexo, com várias salas interconectadas, pátios, escadarias e corredores que parecem formar um verdadeiro labirinto.
Entre as estruturas mais notáveis estão o Salão do Trono, as câmaras reais, depósitos de grãos e salas de culto. Além disso, o palácio contava com um sistema de encanamento sofisticado, com banheiros e canais de água, que mostrava a tecnologia avançada dos minoicos. Taurocatápsia, o esporte sagrado dos minoicos. A taurocatápsia, ou dança com touros, era um ritual esportivo praticado pelos minoicos que envolvia acrobatas saltando sobre touros. Esta prática, muitas vezes representada em afrescos e esculturas minoicas, reflete a profunda reverência que essa civilização tinha pelo touro, um animal sagrado associado à fertilidade e à força. Diferente das arenas de combate romanas ou gregas, a taurocatápsia era uma demonstração de habilidade e destreza, em que jovens, tanto homens quanto mulheres, enfrentavam o touro em uma exibição de coragem e agilidade. Este ritual pode ter tido uma função religiosa, sendo uma forma de honrar os deuses, ou pode ter sido uma expressão simbólica da relação entre os humanos e as forças da natureza. O culto ao touro nos minoicos está profundamente enraizado em sua mitologia, como no famoso mito do Minotauro, e a taurocatápsia pode ter sido uma maneira de conectar a sociedade com esses aspectos míticos e religiosos. A arte que retrata essas cenas permanece uma das imagens mais icônicas da civilização minoica. Os minoicos na arte egípcia, diplomacia e comércio. A civilização minoica não estava isolada no mar Egeu. Ela mantinha contatos comerciais e diplomáticos com outras potências do Mediterrâneo, incluindo o Egito. Isso é evidenciado em representações de minoicos na arte egípcia, onde são mostrados trazendo tributos exóticos aos faraós. Essas imagens, encontradas em tumbas e templos egípcios, destacam o intercâmbio cultural e econômico entre essas duas civilizações, que compartilhavam interesses comuns em manter as rotas de comércio marítimo. A representação dos minoicos na arte egípcia é significativa porque sugere que os minoicos eram respeitados como comerciantes e diplomatas. Através dessas trocas, os minoicos introduziram mercadorias, como cerâmica, Atlântida e Platão. O mito e a realidade Platão, em seus diálogos Timeu e Crítias, descreveu a Atlântida como uma poderosa civilização insular que teria existido 9.000 anos antes de seu tempo. Segundo o relato de Platão, a Atlântida era uma utopia avançada que caiu em desgraça devido à sua arrogância, sendo destruída em um único dia por catástrofes naturais. Embora muitos considerem a Atlântida uma alegoria criada por Platão para criticar a corrupção em Atenas, o mito continua a fascinar historiadores e exploradores. Algumas teorias sugerem que a Atlântida pode ter sido baseada na civilização minoica, que foi destruída por uma erupção vulcânica na ilha de Santorini. A catástrofe que atingiu os minoicos por volta de 1600 a.C. pode ter inspirado os contos sobre uma civilização perdida. Platão, conhecedor das tradições orais e mitos antigos, pode ter combinado elementos históricos e lendários para criar o mito de Atlântida, que persiste até hoje como um dos maiores mistérios da antiguidade. Homero e o legado das civilizações da Era de Bronze. Homero, o lendário poeta grego, capturou as glórias e tragédias das civilizações da Era de Bronze em seus épicos Ilíada e Odisseia. Embora suas obras se concentrem na Guerra de Troia e nas aventuras de Odisseu, elas refletem a cultura e os valores de uma época muito anterior à sua própria. Muitos estudiosos acreditam que Homero se baseou em tradições orais que remontam à Era de Bronze, preservando memórias das grandes cidades como Micenas, Tirinto e Troia. Através dos poemas de Homero, temos vislumbres das práticas de guerra, dos códigos de honra e das relações sociais dessas civilizações. Seus heróis, como Aquiles, Agamenon e Odisseu, personificam as qualidades que eram reverenciadas naquela época: coragem, inteligência e um profundo senso de destino. Embora os detalhes históricos possam ser difíceis de verificar, a obra de Homero é uma ponte literária que nos conecta às civilizações da Era de Bronze
imortalizando suas conquistas e seus conflitos.